Pois é, acho que tem um ponto aqui que é interessante de comentar, que inclusive entra na tal da biolinguística, que entra um pouco em linguística evolucionária, que é, bom, um dos grandes problemas que a gente tem na área é tentar descobrir quando diabos da nossa evolução surgiu a linguagem, né? Aliás, acho que vale falar de uma outra coisa também. Normalmente, quando a gente fala de linguagem, a gente fala da capacidade humana de se comunicar através de línguas, tá? Bem grosso modo seria essa a definição, e as línguas seria cada um dos sistemas que a gente tem, né? Que a gente desenvolveu ao longo do tempo. Então a gente não sabe quando surgiu a primeira língua, e não sabendo de quando surgiu a primeira língua, a gente não tem muito como ter uma ideia de como eram as coisas até que a gente inventasse uma língua, né? Normalmente o que a gente tem de evidência é de quando a gente inventou a escrita. Que aí faz 3.200 anos, assim, e se a gente for pensar em algumas hipóteses mais recentes, né, de quando surgiu a linguagem, a primeira língua, a mais recente eu acho que fala que teria surgido há uns 60 mil anos, então ainda é uma fração ali, a escrita ainda é uma fração desse tempo, né. Então, eu consigo entender isso no sentido de que a civilização do jeito que a gente conhece hoje é meio difícil a gente pensar nela sem que a gente consiga se comunicar de maneira eficiente. Então, como é que você passa instruções para alguém? Você vai fazer ciência, você vai acumulando conhecimento e aí as próximas pessoas que vão prosseguir do estágio onde os últimos pararam, sabe? Pensando em física, seria do Einstein sem o Maxwell antes, enfim. Então, acho que do jeito que a gente conhece hoje é difícil pensar realmente, mas acho que a gente não tem muito como dizer isso considerando que a gente não sabe o que era antes, né? Então, será que teria algum grupo de primatas pelados que a gente chama de humanos, né? Que se organizariam de uma outra forma, de uma forma diferente do que eram dos nossos ancestrais comuns, enfim, eu não sei como é que eram os Neandertais, e os Neandertais viveram com a gente também, os Denisovanos viveram com a gente também, então, será que eles tinham linguagem, inclusive, é uma outra pergunta, então acho que o grande ponto está aí, dá para pensar que é uma afirmação verdadeira, só que eu não sei o quanto a gente pode cravar isso, porque não tem como a gente voltar lá no passado e tentar entender. E não tem como a gente replicar experimentalmente isso, enfim. Nossa, você trouxe um ponto muito legal, essa ideia de a ideia de civilização está colada a um método de comunicação, uma linguagem, né? Então, como que se pensa fora disso? Exato. Aliás, como é que você faz linguística tentando entender como funciona a língua, a linguagem, se você não consegue fugir disso também, né? É uma outra pergunta, né? É verdade. Tá É um dentro problema que a gente sempre tenta achar algum jeito ali. Um deles é tentar comparar com a comunicação animal, mas enfim.